Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes, com a paz do Senhor, e aqueles também que estão nos ouvindo pela internet. Que o Senhor nessa noite estenda sobre as nossas vidas a sua graça, nos alcançando para Ele mesmo. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 130, que é o texto base para a nossa meditação nesta noite. Salmo 130. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura deste salmo. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, com nosso coração, Senhor, voltado a Ti, nossos ouvidos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem nos falar. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, aqueles que aqui estão e aqueles que estão acompanhando pela internet e que vão ouvir ao longo do tempo essa palavra, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida firme, salvadora, graciosa nos nossos ouvidos e no nosso coração, para que saiamos daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra, atraídos pelo Teu amor, Senhor, para a glória do Teu nome e para a salvação das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Eu dividi esse texto em 6 partes, e para facilitar nós gravarmos, essas 6 partes, todas elas terminam em ão. Nós vamos ver primeiro a situação que estava acontecendo nesse texto, versículo 1. Vamos ver que há uma reação, versículo 1 ainda. Depois há uma oração, versículo 2. Depois há uma razão, versículo 3 e 4. Depois esse texto fala de devoção e ele encerra com uma pregação. Situação, reação, oração, razão, devoção e pregação. Vamos começar então o estudo e a pregação desse texto, falando da situação que esse salmista estava passando. O versículo 1 nos diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. A identidade desse salmista não é conhecida, não é revelada aqui e em nenhum outro lugar das Escrituras. Mas a situação que ele passava é muito clara. Ele estava nas profundezas. E nas Escrituras, essa expressão profundezas, ela tem tanto o sentido literal de algo profundo, como vários outros sentidos figurados. Mas aqui nesse texto, o sentido é exatamente o mesmo utilizado no Salmo 88, nos versículos de 3 a 6, quando o salmista fala assim: porque a minha alma está cheia de angústia, puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. O salmista, o autor deste salmo, ele estava num abismo profundo que era o sofrimento da sua alma. No português nós temos uma expressão que também tem esse sentido, que é no fundo do poço. Por isso que o título do nosso sermão nesta noite é No Fundo do Poço. O salmista, autor aqui do Salmo 130, ele estava no fundo do poço e experimentando um sofrimento e uma angústia muito grande. Mas o Salmo não revela somente isso com relação à situação. Ele revela que essa situação dele, de estar no fundo do poço, não era exclusiva da sua pessoa, mas alcançava também toda a nação de Israel. Nós vemos nos versículos 7 e 8, que aquilo que ele tem como problema dele, e aquilo que ele tem como solução para o problema dele, ele também vê que é o problema de Israel, e que é a solução para Israel.
Mas, e aqui é o grande ponto da situação do salmista, o Salmo nos vai revelar o motivo pelo qual o salmista estava no fundo do poço. Por qual motivo ele estava nessa situação de profundeza, de angústia e de sofrimento. Então, nos versículos 3 e 4, ele fala de iniquidades e ele fala de perdão. E depois, nos versículos 7 e 8, ele fala novamente de iniquidades e ele fala de redenção. Assim, nós podemos ver que o problema daquela situação do salmista, de ele se encontrar no fundo do poço, em angústia, em sofrimento, em dor, em tristeza, assim como Israel, eram os seus pecados. E o pecado, meus irmãos, ele é o pior fundo de poço no qual uma pessoa pode estar, tá? O pecado, ele traz medo, culpa, vergonha, ele traz dor, desesperança, solidão e tantos outros sentimentos terríveis que nos abatem. E a Bíblia é clara em nos dizer que o pecado gera a morte, e não apenas a morte no sentido físico, mas principalmente a morte espiritual, o afastamento não apenas nessa vida, mas na eternidade do nosso Senhor. E para provar esse meu ponto, que o pecado é o pior poço sem fundo, ou fundo de poço pior que nós podemos experimentar, eu vou chamar uma testemunha aqui para nós ouvirmos o que ela tem a dizer sobre isso, que é o rei Davi. Davi nos fala no Salmo 51, que quando ele estava vivendo aquele momento de pecado inconfesso, em que ele escondia um pecado com outro pecado, e cada vez então ele cavava mais fundo nesse poço, ele perdeu a alegria da salvação. A salvação é, para o cristão, a maior bênção que nós podemos receber, e quando nós vivemos no poço do pecado, nós perdemos essa grande bênção. Por isso, o poço do pecado é um poço terrível. Mas também é terrível, e nós vamos também ver o testemunho de Davi novamente, porque o pecado em si, ele traz dores terríveis sobre as nossas vidas, não apenas na nossa alma, não apenas nas nossas emoções, mas também fisicamente. E Davi vai dizer lá no Salmo 31, de 9 a 10, estou angustiado, consumidos de tristeza estão os meus olhos, falando do choro dele, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai, e os meus ossos se consomem. E aí ele acrescenta aqui, por causa da minha iniquidade. O fundo do poço por causa do pecado. E por isso, também de Davi, o Salmo 32, versículos 3 e 4. Davi explica com detalhes tudo aquilo que aconteceu no seu corpo e na sua alma, enquanto ele vivia agarrado ao seu pecado, no fundo desse poço. Ele fala então, Salmo 32, 3 e 4, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Ele estava morrendo de dentro para fora. Pelo meu bramido é aquele grito de dor, tá? É aquele som que as feras fazem. Então era um sofrimento que Davi estava experimentando, que ele gemia, ele urrava de dor, em todo o dia, uma dor incessante, porque de dia e de noite, de novo a ideia de uma dor incessante, a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O resultado então da mão pesada de Deus sobre a vida de Davi, enquanto ele estava agarrado ao seu pecado, é que a vida dele estava seca, murcha, sem vida. Davi então, ele testemunha para cada um de nós, que a mão do Senhor, que para o cristão deveria ser fonte de alegria e paz, porque é a mão que nos guia, a mão que nos protege, a mão que nos sustenta, a mão que nos ampara, a mão que vai nos segura nas nossas mãos, quando nós estamos no fundo do poço do pecado, é a mão que pesa, e isso por amor, nós sabemos, mas ela pesa. Spurgeon, e aqui eu cito encerrando esse ponto, ele fala que a profundeza mais horrível que a alma de um homem pode descer é o pecado. Às vezes nós começamos em declives graduais, e escorregamos tão rapidamente, que logo atingimos grandes profundezas onde há horrores. É o pecado,
é a ofensa contra Deus e contra nós mesmos. Nós sentimos que não há fundo, cada profundeza revela uma profundidade ainda maior. Então a situação, primeiro ponto do salmista, ele estava no fundo do poço, em angústia, em tristeza, em medo, e isso em virtude do seu pecado. Mas a essa situação nós vemos então a reação do salmista. Versículo 1: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Lá do fundo do poço, na sua situação terrível, o salmista reage da maneira como nós deveríamos reagir em situações semelhantes: clamar ao Senhor. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que ignorar as coisas ordinárias que precisam ser feitas quando estamos passando por tribulação, quando estamos passando por angústia, quando estamos no fundo do poço por qualquer motivo, inclusive com relação quando nós estamos enfrentando o pecado. As Escrituras estão repletas de ensino e de exemplos que nos aconselham e que nos exortam que nós devemos usar de todos os meios ordinários que Deus coloca à nossa disposição para sairmos das situações de aflição, para lutarmos contra os problemas. Através de atos ordinários de administração e de provisão, o Egito foi salvo extraordinariamente de 7 anos de fome. Através de medidas ordinárias de navegação e sobrevivência no mar, todos os passageiros que estavam naquele navio com Paulo foram extraordinariamente salvos. Aliás, é até uma hipocrisia quando você levanta a Deus uma oração em sentido de algo e você não se esforça em relação àquilo, você não está comprometido com aquilo. Mas a questão não aqui central, não é deixar de fazer as coisas ordinárias, mas é onde você coloca o seu coração, a sua esperança, quando você está passando por angústias. O Salmo que nós lemos hoje, 146, fala que é bem-aventurado aquele que não coloca a sua confiança nos reis e nos homens, mas faz do Senhor dos Exércitos o seu auxílio. E este é um ponto no qual nós caímos muitas vezes, nas lutas, nas provações, nos fundos de poço que passamos, nós apenas olharmos para a nossa força, para aquilo que podemos fazer, para o ordinário, e nós esquecemos de nos aproximar do Senhor, em clamor, em humildade, em submissão, em quebrantamento, porque também, como nós cantamos, um coração quebrantado e humilde, o Senhor não despreza. Esse era o problema de Israel. Israel tantas vezes foi advertido por Deus que quando a provação chegava e exércitos cercavam a cidade, ou eles enfrentavam uma guerra, eles corriam olhar os armamentos, ver as brechas dos muros, juntar água para ter suprimento, procurar cavalos no Egito, que eram cavalos velozes, e nos diz tantas vezes o Senhor vem a eles dizendo: vocês não perceberam que eu fiz tudo isso para que vocês se voltassem para mim, para que vocês levantassem os seus olhos e chegassem perto de mim, que sou a salvação de vocês? A hora que você tiver tempo, leia Isaías 22, de 11 a 12, a queixa que Deus faz do povo de Israel, quando cercado pelo exército assírio, eles fazem tudo o que deveriam fazer, ordinariamente, mas Deus fala: eu chamei vocês, eu trouxe esse exército inimigo aí na porta, porque eu queria que vocês dobrassem seus joelhos, vocês rasgassem suas vestes, jogassem cinza sobre as suas cabeças, e olhassem para mim, que eu estava pronto para salvar a cada um de vocês. O fundo do poço é um lugar ruim e terrível, no qual ninguém quer ficar, mas ele se torna pior ainda, quando nós não nos voltamos ao Senhor e nos aproximamos do Senhor. Quando estamos no fundo do poço, temos que fazer de tudo que está ao nosso alcance para sair de lá, mas nós temos que antes e acima de tudo, clamar ao Senhor, nos aproximar do Senhor, porque o Senhor nos ouve. E essa então foi a reação do salmista: situação, reação, oração. Terceira divisão do nosso texto:
a oração do salmista naquele momento. Versículo 2, acompanhem comigo. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. A oração do salmista, então, como reação àquela situação, são súplicas. Súplica é um pedido feito com humildade e submissão. Pedido de favor, graça ou esmola. Naquela situação de fundo de poço, derivado ou vindo, originado do pecado que o salmista e Israel estavam vivendo, o salmista suplica, ele pede esmola, ele pede favor, ele pede graça. Ele não determina, ele não ordena, ele não pede retribuição, ele não pede justiça. Ele reconhece que não merece absolutamente nada e por isso ele suplica. Ele reconhece que não merece nem o perdão que ele está pedindo e por isso ele suplica. E essa deve ser a posição do nosso coração em nossas orações quando estamos no fundo do poço. E o que é que o salmista suplica? O que ele pede, segundo o nosso texto, segundo o versículo que lemos, versículo 2? É claro que implicitamente ele pede para sair do fundo do poço, tá? Ninguém quer ficar no fundo do poço. Mas aqui ele faz um pedido apenas que o Senhor escute a sua voz e que o Senhor escute atentamente a sua voz. E esse versículo traz um princípio muito importante para a nossa vida e para as nossas orações. Que para o cristão já é suficiente saber que Deus ouve as nossas orações. Por quê? Porque aquele que decidirá a respeito da nossa situação é alguém que é perfeitamente amoroso, perfeitamente sábio e perfeitamente poderoso. Porque aquele a quem nós dirigimos as nossas súplicas e abrimos o nosso coração e derramamos as nossas lágrimas, ele possui uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Porque aquele que decidirá a respeito da nossa situação é alguém que tem o poder de fazer com que todas as coisas contribuam conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Por isso, Deus é o melhor gerente das nossas vidas do que nós mesmos. Domingo passado, quando o pastor Paulo falou sobre ter coragem de assinar um documento em branco, para Deus, falou: Senhor, eu te dou uma procuração para o Senhor fazer o que quiser da minha vida. Na verdade, isso, em vez de causar medo em nós, deveria causar paz e tranquilidade, tá? Porque nós teríamos a nossa vida, se nós assim fizéssemos e descansássemos no Senhor e buscássemos na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, a orientação de Deus para a nossa vida, nós viveríamos menos ansiosos, menos tristes, menos preocupados. Spurgeon, em sua devocional Tesouro de Davi, comentando esse versículo, ele fala assim: se o Senhor apenas nos ouvir, nós deixaremos a sua sabedoria superior à decisão, se irá responder ou não. É melhor que a nossa oração seja ouvida do que atendida. Se o precioso e bendito Senhor fizesse uma promessa absoluta e atendesse todos os nossos pedidos, isso poderia ser mais uma maldição do que uma bênção. Pois isso seria lançar a responsabilidade da nossa vida sobre nós mesmos, e assim seríamos colocados em uma posição de muita ansiedade. O Senhor ouve os nossos desejos, e isso é suficiente. Eu sei, meus irmãos, que isso vai contra muito do que nós ouvimos hoje nas pregações, e muito na televisão e nos programas, nos quais você é chamado para orar para que Deus realize os seus sonhos, E na verdade nós somos chamados para crer e confiar em um Pai amoroso, que conhece todas as coisas e quer conduzir as nossas vidas segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, o fato de sabermos que o nosso Pai, o Pai nosso, que nos ama e que é bondoso, ouve as nossas orações e as responde de acordo com a sua vontade, deve ser motivo de paz e tranquilidade ao nosso coração.
que possamos crer na promessa de Deus, que Ele ouvirá as nossas orações, e descansar no seu caráter perfeitamente amoroso, perfeitamente bondoso e perfeitamente sábio, para que então experimentemos sua boa, perfeita e agradável vontade. Situação, reação, oração, e agora então, quarto item da nossa pregação, a razão. O salmista agora, ele vai dar a razão, e na verdade eu deveria ter dito razões, mas aí não ia ficar tudo terminado em ão, né? Mas as razões pelos quais ele pede, ou ele espera, ele confia que Deus vai tirá-lo do poço. Ele vai dar agora aqui a razão, ou as razões, pelas quais ele tem esperança que o Senhor vai ouvir a sua oração. Versículos 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O salmista precisa de perdão, mas qual a razão que ele invoca para que Deus o perdoe? Porque Deus perdoaria o salmista e o retiraria do fundo do poço. A razão, ou o fundamento, ou as razões do salmista, não são suas boas obras. Ele não chama o Senhor e fala: Senhor, olha aqui, eu tenho feito também, eu sei que eu errei, mas eu tenho feito muita coisa boa, olha, eu tenho feito isso. Ele não faz isso. A razão do salmista não é a sua vida religiosa. Ele não invoca seu cargo na igreja, se ele canta, se ele prega, se ele contribui, se ele não perde nenhuma reunião, tá? E nem muito menos suas boas intenções. Ele não diz para o Senhor: se eu sair desse poço, eu prometo. Não. O salmista não tenta sair do poço através de nada que ele encontra em si, mas ele recebe, e aqui eu vou usar uma figura para a gente tentar entender, ele recebe do Senhor uma corda, para ele sair desse poço. E essa corda, primeiro, ela foi trançada pelo próprio Deus, ela é lançada pelo próprio Deus, e os ingredientes dessa corda são dados pelo próprio Deus. Agora imagine uma figura de um helicóptero, onde ali uma pessoa no fundo de um poço, ou um resgate no meio de uma enchente, e aquela corda desce com uma cesta na ponta, ou um laço, e a pessoa está tão fraca que tudo que ela consegue fazer é passar aquela corda ao redor do seu corpo, ou entrar naquela cesta. Essa é a imagem de alguém que está terrivelmente abalado dentro daquele poço, e Deus então lança para ele uma corda, tecida em 3 fios, a qual ele vai se agarrar, e com aquela corda, ele tem certeza que ele vai ser retirado daquele poço. E a primeira fio dessa corda, usando então o exemplo de uma corda trançada com 3 fios, é a misericórdia de Deus. Senhor, se observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Senhor, se o Senhor for passar a limpo as coisas, puxar a minha ficha corrida, nos tratar conforme as nossas obras, fazer justiça, retribuir o que merecemos, não sobrará ninguém, nem eu, ninguém, todos nós pereceremos. Nós já ouvimos várias vezes que misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos, e é esse o pedido do salmista, é o primeiro fio da corda que ele precisa para sair do poço do pecado, tá? Senhor, se o Senhor observar o que eu ando fazendo, as minhas iniquidades, eu e mais ninguém subsistirá. Por isso, Senhor, não observe, e aqui o sentido é de não levar em conta, não é que Deus não sabe das nossas iniquidades, Ele sabe de tudo que fazemos, de tudo que pensamos. Então o sentido não é que Deus não vai saber do que nós estamos fazendo, mas não compute na minha ficha, não lance no meu saldo as minhas iniquidades, os meus pecados, porque se o Senhor fizer isso, eu vou perecer eternamente no fundo deste poço. Domingo passado nós lemos aqui no início o Salmo 103,
tá? E é um salmo que não apenas o número é parecido, mas a mensagem é muito semelhante. E os versículos 10 a 14 fala que Deus, então lá, bendizei ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, nós glorificamos ao Senhor, porque Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. O primeiro fio da corda do salmista. E continua o salmista: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Este é o primeiro fio da corda que Deus lança ao salmista, a misericórdia de Deus. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Mas há aqui o segundo fio desta corda que Deus lança, que é a graça de Deus. Se por um lado a misericórdia fala que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, a graça fala que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E é isso que o salmista diz no versículo 4, contigo está o perdão. Contigo está o perdão. A expressão contigo está o perdão, ela significa que Deus é aquele que é o autor e o doador do perdão. E aqui nós temos que entender um pouquinho de como Deus nos perdoa, porque se nós não entendemos isso, nós não vamos entender com profundidade, com realidade, o terceiro fio dessa corda, tá? Nós temos que entender que o perdão que Deus nos dá, que nós não merecemos, não é Deus varrer o nosso pecado para debaixo do tapete, não é Deus bater nas minhas costas e falar: ô Adriano, foi mal, segue em paz, irmão. Não é nada disso. A Bíblia a Bíblia nos garante que o pecado é algo terrível, é a pior coisa da existência humana. O pecado arruinou o ser humano, o pecado arruinou a natureza, o pecado arruinou toda a criação. O pecado separa o homem de Deus, tanto nessa vida quanto na eternidade. E biblicamente o pecado ele tem que ser pago, ele tem que ser tratado. O pecado precisa ser tratado e o preço do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Então nós temos aqui aquilo que eu chamo de o grande dilema da salvação, que é claramente visto em Números 14:18, que diz o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas que ao culpado não tem por inocente. Números 14:18 contrapõe a misericórdia e a justiça de Deus. Deus perdoa as nossas iniquidades, a misericórdia de Deus, mas Deus não toma o culpado como inocente, a justiça de Deus. Como então Deus vai conciliar essas duas questões? Como Ele vai me perdoar? Como Ele vai nos perdoar? Através do sangue de alguém que não merecia castigo nenhum. Então, quando o salmista escreve, contigo está o perdão, na cabeça dele, que vivia no Velho Testamento, na época dos sacrifícios, é que, Senhor, eu não entendo direito como é, mas o Senhor estabeleceu que quando eu, judeu, peco, eu devo sacrificar uma vida, para que o meu pecado seja perdoado. E mais, o Senhor estabeleceu, e aqui Ele está falando agora, eu estou falando do dia da expiação, que uma vez por ano a nação de Israel deve, através do sumo sacerdote, fazer um ritual no qual um cordeiro inocente, ele é morto, e o sangue daquele cordeiro é derramado sobre o altar, e ali o Senhor se manifesta, e através daquela simbologia que ele não entendia, o significado que nós entendemos,
o pecado era perdoado. Então o salmista, seja quem for o autor, ele estava na cabeça dele dizendo: Senhor, o Senhor é o autor e o doador do perdão. Mas aqueles rituais, e aqui nós já podemos agora olhar para trás, aqueles rituais representavam algo que hoje nós temos as escrituras, nós sabemos o que era, quem era aquele cordeiro, de quem era aquele sangue. Aqueles rituais representavam algo que ia acontecer na chamada plenitude dos tempos. Hoje nós temos acesso à realidade e sabemos, conforme Hebreus 10:4, que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Agora temos a revelação total, e Hebreus 9 vai nos explicar com clareza, principalmente versículos 11 e 12, que Cristo, como sumo sacerdote perfeito, tá? Então, antigamente o sumo sacerdote entrava com o sangue da ovelha, agora Cristo é o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Então diz que Cristo, o sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, não aquele feito de pele, aquele feito de tijolos, nenhum feito por mão humana, mas aquele Santo dos Santos lá dos céus, diante do Senhor, não com sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Deste modo, a dívida do nosso pecado foi paga por Jesus Cristo com o seu próprio sangue. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Através de Cristo, Deus pode ser justo e justificador. E o dilema de Números 14 e 18 foi resolvido. O Senhor pode ser misericordioso conosco e perdoar os nossos pecados, tornando-nos inocentes, já que Cristo, o único, o verdadeiro e o total inocente, foi feito culpado em nosso lugar. Por isso que o perdão está com Deus. Deus é o autor e o doador do perdão. E agora então o salmista já tem dois fios da corda. Ele tem a misericórdia de Deus, que não nos trata segundo os nossos pecados, e a graça de Deus, que nos dá o perdão. Então agora ele olha para o terceiro fio que termina essa corda, a glória de Deus. Versículo 4, para que sejas temido. O Senhor é misericordioso e gracioso e faz isso para que seja temido. E a impressão que dá é que o salmista errou, que é uma expressão equivocada, porque no ponto de vista humano, o que causa temor não é perdão, não é graça. O que traz temor é medo de punição. É assim com os nossos filhos, talvez não devesse ser, né? Mas a gente fala, olha, não faz isso, senão... É assim com as leis, com o Código Penal, com o Código de Trânsito. Ali são colocadas penas, castigos, prisão, multa, perda da carteira de habilitação, visando tanto punir quando você comete aquela infração, quanto colocar um temor, um medo, para que você não venha repetir aquilo lá. Mas o salmista fala que quando Deus ele é misericordioso conosco, ao não nos tratar segundo os nossos pecados, e Ele é gracioso conosco, ao nos dar o perdão que nós não merecemos, Ele vai ganhar a nossa devoção reverente, que é esse o significado de temor nas Escrituras. Nas Escrituras, quando é referente ao Senhor, temor não é um medo, mas é uma reverência respeitosa. Então ele está dizendo que quando nós olhamos para a misericórdia e a graça do Senhor, nós queremos nos voltar ao Senhor. O amor de Deus é quem nos constrange, segundo Coríntios 5,14. 1 Reis 8, 39 e 40 fala a respeito da situação do povo, quando o povo estava desviado, e eles clamam ao Senhor, e então, veja o que diz os versículos 39 e 40. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, para que te temam todos os dias que viverem na terra. Um dos textos mais claros sobre isso está em 1 Pedro. Pedro,
no capítulo 1, ele começa ali falando da salvação, da graça que alcançamos em Cristo. Fala das bênçãos que temos de termos sido alvos da graça do Senhor. E aí no versículo 17 ele fala: andai em temor. Está aqui novamente a palavra temor. E aí ele explica, versículos 18 e 19, o porquê nós devemos andar em temor. Porque a nossa salvação não foi paga com ouro ou com prata, nem com sangue de bodes e ovelhas, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando a misericórdia de Deus é derramada e não somos castigados pelos nossos pecados, a glória vai para Deus. Quando a graça de Deus é derramada e recebemos um perdão imerecido, mediante o amor de Cristo que derramou o seu sangue em nosso favor naquela cruz, toda a glória vai para Deus. Assim como o salmista, nós podemos, confiados nisso, não nas suas obras, não na sua vida, não no seu sobrenome, não na sua religiosidade, não naquilo que você pode prometer para o Senhor, mas confiados na misericórdia e na graça de Deus, para a glória de Deus, nós podemos sair do poço terrível do pecado. Mas o salmista, ele não quer apenas sair do pecado, ele quer algo mais. E aí o nosso quinto ponto, devoção. Para o salmista, sair do poço não é um fim em si mesmo, mas é um meio para ele alcançar aquilo que realmente ele quer. Versículos 5 e 6. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. O salmista quer sair do poço, mas ele quer acima, e por causa disso, ele quer o próprio Senhor. Eu aguardo o Senhor, minha alma o aguarda, anseio pelo Senhor. O salmista quer de volta a comunhão que ele tem com o Senhor. Ele quer sair do poço, ele quer parar de sofrer, ele quer sair daquele medo, daquela vergonha, da culpa. Isso é um desejo legítimo de todos nós, mas ele quer tudo isso, porque quando tudo isso é removido, e por causa disso, ele pode ter comunhão com o Senhor. O salmista quer que o rosto de Deus resplandeça novamente sobre a sua vida. É muito interessante, a bênção sacerdotal, ela, por 2 vezes, ela coloca como parâmetro da bênção de Deus sobre o seu povo, o resplandecer do rosto de Deus sobre nós. E quando nós estamos em pecado, o resplandecer do rosto de Deus sobre nós traz medo. Pergunte para Adão, aqueles passeios de final de tarde que ele dava todos os dias, no qual o Senhor vinha encontrar com ele, momentos de alegria e de desfrute. Um dia, ele teve medo e fugiu, por causa do seu pecado. E assim, o que o salmista quer é um restabelecimento da sua comunhão com Deus. Ele quer comunhão com aquele em cuja presença há fartura de alegria, e com aquele em cuja mão direita há delícias perpetuamente. Ele sabe de todo o mal que o pecado lhe fez, o pior deles foi afastá-lo do Senhor, e agora ele quer voltar ao Senhor. E como era então o desejo desse salmista? O texto nos diz, primeiro fala que é ânsia, um desejo com ânsia, ele ansiava, é um desejo intenso, é quase que uma angústia, uma ambição intensa, ele queria muito o Senhor. E aqui é utilizada uma figura muito marcante, ele ansiava pelo Senhor, ele aguardava pelo Senhor, ele desejava o Senhor, ele tinha um coração voltado para o Senhor, como dos guardas que esperam pelo amanhecer. E aqui, basicamente, há duas interpretações, e ambas se encaixam perfeitamente ao nosso texto. Talvez se referia aos guardas da cidade. A cidade, o acampamento, principalmente na época de guerra, guardas ficavam de vigia durante a noite. E durante a noite ali eles passavam então medo, tensão, cansaço, eles não podiam dormir, qualquer barulho, eles se assustavam. Então os guardas da cidade,
o amanhecer era o fim do sofrimento, era o fim da angústia. Talvez seja essa a expressão que o salmista usou. Eu tenho vivido uma angústia, uma ansiedade, por isso eu quero o Senhor, que quando o Senhor e eu estivermos juntos, essa minha angústia vai acabar. Mas pode ser que se refere aos guardas do templo, e também há autores que dizem que se trata disso. E os guardas do templo, eles esperavam pela manhã, porque era de manhã que começava a adoração e os sacrifícios. Eles esperavam o começo dos cânticos. Eu não sei qual das duas ideias estava na cabeça do salmista, e talvez sejam as duas, porque quando nós temos o nosso Senhor, nós temos os nossos medos levados embora, como aqueles vigias da cidade, e nós temos a alegria na adoração, como os guardas do templo. E aí o salmista fala que, você viu já como que um vigia, ele anseia pelo nascer da manhã, porque ele quer ser livrado daquele medo e daquela tensão. Você viu? Você já viu um guarda do templo, como que ele fica ansioso para que comece a adoração? Você já viu? Mas eu espero mais do que eles, o meu desejo é mais do que eles. Esse era o modo como ele esperava. E a segunda característica desse anseio, dessa espera do salmista, também está no versículo 5. Eu espero pelo Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Esse é um ponto fundamental, meus irmãos. Durante a nossa aflição, durante os períodos de fundo de poço, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem papel fundamental e imprescindível para nos manter esperançosos e não desfalecermos. Muitas vezes, e aqui fica um alerta, nós queremos sair de determinadas situações, inclusive do poço do pecado, mas nós não queremos fazer isso de acordo com a palavra de Deus. A nossa espera pelo Senhor, a nossa espera no Senhor, o nosso processo de sair do fundo do poço, seja ele de qualquer tipo de sofrimento, seja ele o poço do pecado, é mediante a palavra de Deus. Ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser ignorada, porque é a palavra de Deus que nos livra de perecermos na angústia. Salmo 119, 92. Porque a palavra de Deus é um escudo para os que nele confiam. Salmo 18, 30. A palavra de Deus nos sara e nos livra de destruição. Salmo 107, 20. A palavra de Deus purifica o nosso caminho e nos livra de pecar. Salmo 119, 9 e 11. A palavra de Deus vivifica a nossa alma. Salmo 119, 25 e 50. A palavra de Deus nos conduz em segurança. Salmo 119, 105. A palavra de Deus nos dá entendimento. Salmo 119, 169. A palavra de Deus traz alegria. Salmo 119, 1. E a palavra de Deus, meus irmãos, se prestem atenção nisso, a palavra de Deus, ela é a verdade. Salmo 119, 42 e João 17, 2. Nós vivemos num mundo afundado na mentira, onde a verdade tem sido tomada como inexistente, como cada um hoje tem o direito de ter a sua verdade, mas isso é algo que vem daquele que é o pai da mentira, Satanás. Há uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. E quando nós esperamos na palavra de Deus, que é a verdade, nós conseguimos aguardar esse processo de sair do poço, aguardar a restauração, aguardar o Senhor. E então nós chegamos ao sexto ponto, a sexta divisão da nossa pregação. Nós vimos a situação do salmista, vimos a sua reação, a sua oração, a sua razão, vimos a sua devoção, e agora nós vamos ver nos versículos 7 e 8 a sua pregação. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. A palavra espere tem o sentido de aguardar.
ou seja, esperar que algo aconteça, esperar o passar do tempo até que algo aconteça. Mas esperar para o cristão, ela tem um ingrediente adicional, que é a confiança. É um esperar baseado no Senhor e na sua palavra, no seu amor, nas suas promessas e na sua fidelidade. É um esperar com esperança. Nem sempre o agir de Deus é no nosso tempo. Na verdade, na maioria das vezes não é, pois Deus quer produzir em nós frutos que não são produzidos de imediato, ou requerem um trabalhar de situações e de tempo. Na vida cristã, nós somos submetidos por Deus a processos que visam o nosso arrependimento, e isso demanda tempo e, portanto, exige espera. Spurgeon diz que esperar é uma grande parte da disciplina da vida, e por isso, frequentemente, Deus exerce em nós a graça da espera. A espera, segundo ele, tem 4 objetivos. Ela põe em prática a paciência da fé, ela dá tempo para a preparação para a dádiva que virá, torna a bênção mais doce quando a bênção chega, e ela mostra a soberania de Deus em dar exatamente quando e exatamente como Ele quiser. Aguardar o tempo de Deus então o salmista, que eu pulei para frente aqui. Aguardar o tempo de Deus, principalmente quando estamos no fundo do poço, é algo que requer fé em Deus, no seu amor e na sua graça, e o poder da sua fidelidade. É por isso, volto a repetir, nós temos que aguardar baseados na palavra de Deus. Então o salmista destaca na sua pregação 3 verdades reveladas nas Escrituras sobre o Senhor que vão possibilitar que Israel aguarde a redenção. E a primeira verdade é que no Senhor há misericórdia. Ele vai repetir aqui no versículo 7, no Senhor há misericórdia. Ele está ainda com a primeiro fio da corda da mão. Ele fala: irmãos, meus queridos irmãos de Israel, queridos irmãos da comunidade, queridos irmãos que nos ouvem e assistem pela internet, no Senhor há misericórdia. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, por isso, meu querido, se você está no fundo do poço, confie na misericórdia de Deus. Mas ele vai mais, e agora ele lembra da segunda corda. No Senhor há abundante redenção, fala do perdão. É novamente o segundo fio da corda, a graça redentora. Espere Israel no Senhor, com esperança, porque em Deus há graça redentora. Ele não é apenas misericordioso, mas Ele é gracioso ao nos dar perdão. E aqui no versículo 7, o salmista acrescenta um adjetivo a essa graça redentora de Deus. Ela é abundante. A graça perdoadora é sempre maior e mais abundante que o nosso pecado. Se o teu pecado está aqui, a graça está aqui. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o segundo fundamento dessa mensagem do salmista para os seus irmãos. E o terceiro, e aqui nós caminhamos para o encerramento: Deus vai remir Israel de todas as suas iniquidades. Para nós, humanos, nossos desejos e vontades são subordinados à nossa capacidade limitada. Para Deus, não. Tudo o que Deus determinou, tudo o que Ele prometeu, Ele é fiel e Ele tem poder para cumprir. Espere então, Israel, espera Adriano, espera a comunidade cristã de Maringá, no Senhor, porque Ele vai remir o seu povo. Ele é aquele que anuncia as coisas desde o princípio. Ele é aquele que chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Esse é o nosso Deus. Tenha certeza absoluta que Deus, o Supremo Pastor, vai buscar todas as suas ovelhas, como Ele mesmo prometeu. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la.
Mas aqui nós vemos também que essa redenção, esse perdão, ele também tem uma palavra que o qualifica: todas as iniquidades. E aqui fala de qualidade e fala de quantidade. Então, meu irmão, não interessa a quantidade dos seus pecados, não interessa se você leva uma vida de muitos pecados, você que nos ouve pela internet ou pessoalmente, Deus vai nos remir de todas as iniquidades. E todas significa não apenas a quantidade, mas fala de qualidade. Não interessa qual é a sua iniquidade, não interessa qual é o seu pecado. Pode ser que seja um pecado oculto, um pecado público, um pecado que aos olhos da sociedade é mais aceitável, e de repente aos olhos da sociedade ou da igreja seja um pecado mais grave. Não interessa. Deus vai remir o seu povo de todas as suas iniquidades, porque o que foi derramado naquela cruz foi nada mais, nada menos que o sangue do próprio Deus encarnado. E esse sangue, ele é poderoso, ele é suficiente para nos livrar de todas as nossas iniquidades, sejam elas muitas, sejam elas graves. Por isso, a pregação do salmista é a pregação daquele que vos fala nessa noite. Versículos 7 e 8. Substitui aí Israel pelo seu nome. Espere Adriano no Senhor. Olhe para o texto aí. Faça esse exercício. Substitua Israel pelo seu nome. Espere Adriano no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá o Adriano de todas as suas iniquidades. Essa é a esperança que nós temos para sairmos desse poço terrível do pecado. Não as nossas obras, não as nossas intenções, não a nossa religiosidade, mas a misericórdia e a graça de Deus, e tudo isso para a glória de Deus. Eu quero encerrar fazendo uma aplicação. Durante a palavra nós já fizemos algumas delas, mas aqui é a aplicação central desse texto. E a aplicação é: Deus está com essa corda sendo oferecida para nós nessa noite. Então a primeira palavra que eu quero dar é para aquelas pessoas que nunca experimentaram sair desse poço do pecado. Você nunca teve uma experiência com o Senhor, você nunca nem ouviu a respeito disso, talvez até tentou com boas obras, boas intenções, fez algumas coisas, mas você sempre viveu em pecado, nunca entregou sua vida para o Senhor. Talvez você até nem saiba tanto que você está no fundo de um poço, mas se você nunca entregou sua vida para o Senhor, você vive num poço, um poço terrível, um poço de dor, de sofrimento, que às vezes você pode até ter enfeitado esse fundo de poço, colocado algumas luzes, LED, colocado som, perfumado para cobrir o cheiro de morte, música para cobrir os gemidos e os choros, mas todos aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus Cristo, confessando os seus pecados e se entregando para Ele, vivem nesse poço. E por isso a minha primeira aplicação é para você. Se aqui pessoalmente ou pela internet, se você nunca fez isso, nunca experimentou sair desse poço, agarre-se à corda que o Senhor está jogando para você nessa noite. Agarre-se à misericórdia e à graça de Deus, tá? Porque o Senhor é poderoso para te tirar desse poço, para te tirar do pecado, para transformar a sua vida. Basta que você confesse isso, se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida para Jesus, aceite que Ele morreu no seu lugar, para pagar o preço dos seus pecados, e firme, procure a palavra do Senhor, procure entender como você vai viver daqui para frente, que o Senhor vai sempre, não apenas nessa primeira vez, mas sempre vai usar da sua misericórdia e da sua graça sobre a sua vida. A minha segunda palavra, a minha segunda aplicação é para você que já é cristão, um dia já saiu desse poço, naquele momento sublime, mas devagarzinho você começou a escorregar.
companhias, costumes, pequenas concessões, e você foi descendo e foi se acostumando, os seus olhos foram se acostumando com a penumbra, e pode ser que hoje você esteja de novo numa situação dessa, numa situação de estar atolado no pecado, no fundo do poço. O convite é o mesmo, meu querido, agarre-se à misericórdia e à graça de Deus, para a glória de Deus. Confesse ao Senhor os seus pecados, não espere melhorar, não espere se tornar aceitável. Isso é uma armadilha do diabo, para nos impedir ao Senhor, nos levar a ter alguma justiça. Não, venha como você está, porque a palavra é clara em nos dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu convite então é para você, meu irmão, que já teve uma experiência com o Senhor, mas anda atolado no pecado. Se arrependa. Hoje é dia de se agarrar à corda da graça, à corda da misericórdia, para a glória de Deus, e sairmos de lá para desfrutar do Senhor. E por último, se o Senhor tem sido, se a sua vida tem sido de vitória sobre o pecado, e você não tem estado atolado, mas lembre-se que nós caímos, nós escorregamos, nós constantemente temos problemas, às vezes em áreas que são reiteradas. Lembre-se, agarre-se à corda da graça e da misericórdia para a glória do Senhor. Esse é o Salmo, essa é a mensagem central do Salmo 130. Não sabemos quem escreveu, mas sabemos que foi o Senhor quem, pela sua graça e pela sua misericórdia, fez com que nós pudéssemos, nessa noite, 15 de agosto de 2021, ouvirmos. E se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Agarra com fé e com força, que o Senhor é poderoso para restaurar as nossas vidas. Vamos orar? Feche os seus olhos, você que está aqui presente, você que está na sua casa. Senhor, o Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite, Senhor. O Senhor conhece cada um que está nos ouvindo pela internet, que vão ouvir isso futuramente. O Senhor conhece todos nós profundamente e melhor do que nós mesmos, Senhor. O Senhor conhece a situação pela qual temos passado. O Senhor conhece como temos nos relacionado com o pecado, Senhor. Se temos vivido presos por ele, por correntes que nos prendem, Senhor. Se temos vivido tolerando, se temos caído, mas seja qual for, Senhor, a nossa situação, abre os nossos olhos para enxergá-la, Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite para enxergarmos a nossa necessidade, Senhor, e então nos voltarmos para Ti, agarrarmos, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia, Senhor, e saímos, Senhor, dessa situação. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, Senhor, confessando, Senhor, as nossas iniquidades, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos tirar dessa situação de dor, de sofrimento, de medo, de tristeza, Senhor, e que a alegria, a paz, a esperança voltem a reinar nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.